Fala, turma. Falar do TXF, saiu o relatório ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem de novidade aqui no fundo. Se mudou muita coisa, não. Aumentou um pouquinho a alavancagem do fundo, diminuiu em um, aumentou em outro. Estou falando aqui do TXB e do TXF, né? No fim, elas meio que ficam elas por elas. O caixa foi utilizado um pouquinho já também. Vamos dar uma olhada nisso tudo, tá? Deixa eu passar aqui as principais informações. A gente vê que tem 11 emissões, base de cotistas crescendo, chegando a quase 200 mil cotistas, né? Fico só me perguntando aqui se os cotistas entendem de fato aí como é que o TXF funciona. O valor de mercado aqui valor patrimonial de 3,2 bi, se eu considerar o valor total em ativos e etc. que o fundo tem, considerando a sua alavancagem, ele vai para 4 e alguma coisinha, né? Houve aqui um aumento de número de imóveis, passou para 72 imóveis, número de inquilinos permanece o mesmo, 23, a vacância aqui permanece praticamente zerada aqui, né, de 0,22 apenas. Aí o fundo ele vai trazendo algumas informações que o fundo ele movimenta bastante a carteira. E é um fundo que não é aquele fundo imobiliário para quem quer a renda sossegado todo mês. A gente sabe que tem vários fundos fazendo sempre bastante emissão, mas o TXF, bastante emissão e giro da carteira, mas o TXF ele é um fundo que gira bastante, né? E anda sempre com uma alavancagem mais alta. Então o fundo ele concluiu aqui a aquisição de 3 imóveis, pelo valor total aqui de 98 milhões, aquisição, né? Todos eles de São Paulo, com multa integral, né? De 15 a 20 anos os contratos aqui, multa integral, caso saiam. Essa era uma outra questão que alguns cotistas vinham questionando, porque o fundo ele já teve, no passado, 100% dos contratos atípicos. Hoje, em torno de 20 e alguma coisinha, 20, 21% são contratos típicos, já que as últimas aquisições que ele fez há pouco tempo atrás, vieram com contratos típicos, né? A conclusão aqui de venda, nesse imóvel aqui Teresina, POI, eu não achei os números tão interessantes, foi aqui de 69 milhões, o que de fato aqui vai entrar para o caixa do fundo é 25 milhões, parcelas aqui fixas de 1 milhão, já que os 44 milhões aqui eles estavam ali sendo pagos ali um CRI, né? Então 44 milhões, valor que foi utilizado para recompor o CRI lastreado ao imóvel, e aí o saldo remanescente aqui de 25 milhões, a tira aqui de 10,5, um lucro de 0,22 e um cap aqui de 7,85. O cap vai dentro do mercado, a tira aqui eu achei mais baixa, a gente vai ver isso inclusive com outro imóvel aqui, né, no próprio TXF11 de outra venda que eles fizeram lá em Goiás. O guidance aqui de 0,90 a 0,93 até dezembro. Lembrando, né, esse não é um dividendo recorrente. Eu acho que boa parte dos cotistas deveriam entender isso aqui. Muita gente fica olhando para esse 0,90, 0,93 e acha que é o máximo. Nossa, o fundo paga muito. Isso aqui é graças à alavancagem. Ah, mas então o fundo ele se alavancou e está fazendo um bom trabalho. Por enquanto, dá para dizer que sim. É a mesma situação lá do XPML. O fundo vem pagando mais que os pares justamente pela alavancagem que fez. E por lá, eles resolveram de forma interessante, eu diria, bem a alavancagem. Teve gente chiando por lá. Quando eu falar do XPML, a gente fala mais sobre isso, né? Então, o guidance aqui de 0,90 a 0,93. Aqui o número de investidores, como eu disse, vem aumentando, quase 200 mil cotistas. O fundo ele concluiu a aquisição, como eu disse, o valor total da aquisição de 98 milhões, sendo 55 milhões correspondente ao valor relativo ao saldo devedor dos CRIs, vinculado aos imóveis. Então o fundo ele assumiu isso aqui, é um IPCA mais 17, que é uma taxinha bem tranquila, né? Considerando que nós estamos vendo aí no mercado hoje. E 43 milhões foram desembolsados aqui pelo caixa do fundo. Os imóveis adquiridos têm um valor médio aqui de 6.710 por metro quadrado, e aluguel, o fundo fará jus ao aluguel. Ele traz as explicações aqui do racional da aquisição, que no fim é sempre o mesmo, né? Aumento do yield on cost, aumento do percentual da receita do fundo, advinda aqui dos contratos atípicos, a gente vê que aumenta bem pouquinho, é 0,28% dos contratos atípicos que aumenta. A diversificação regional aumentou para uma nova cidade e o potencial de valorização, que se espera, né, que esses imóveis valorizem. Então nós temos aqui número de imóveis 69 para 72, presença em cidades 38 para 39, ABL um aumento de mais 2%, 2,2%, área de terreno mais 0,88% e os prazos médios dos contratos aqui de 0,28% a mais. Também em agosto foi assinado a venda aqui, ainda está para concluir, mas geralmente essas vendas são concluídas, do imóvel lá em Goiás, aqui sim, com números mais interessantes, né? Um valor de 89 milhões, 153 milhões pagos à vista e 36 milhões em 3 parcelas semestrais de 12.
a gente vê que o lucro aproximado, considerando todos os custos, CRIs, etc., que, né, para pagamento, dívida que tinha, é de 0,58 por cota, com uma tira aproximada de 15% ao ano. O cap aqui foi de 7,65, veja que é um cap já melhor do que o outro imóvel, assim como a tira, né, ali em cima. O valor da venda equivale a R$ 4.725 o metro quadrado, e o lucro representa a antecipação de 57 meses do resultado líquido mensal gerado pelo imóvel ao TRXB11. Lembrando que os dois imóveis eram do TRXB11. Aqui eles falam a respeito do Albert Einstein, das obras e tudo mais. A gente vê que ele tem uma reserva agora aqui de 0,58. O Guidance de distribuição até dezembro, pelo menos 0,90, 0,93. Aqui a gente vê que a multa mais aviso prévio de saldo remanescente é de 79,47, que são os contratos atípicos. Isso aqui já era de 100%, então o TXF mudou um pouquinho a pegada aqui com a aquisição de alguns imóveis, né? Diminuiu essa questão dos contratos atípicos, atípicos 20,53. É um problema? Assim, depende, né? Depende se o fundo vai fazer novas dívidas e onde ele vai ficar atrelando o pagamento dos juros dessas novas dívidas. Um contrato atípico não é viável a se fazer isso. A gente viu o fundo de Lages fazendo isso e a gente viu que simplesmente isso não funciona. Então depende, vai depender do que o gestor vai fazer. Obviamente, se eu não estou enganado, é o Gabriel ali, ele vem fazendo até aqui um trabalho razoavelmente bom nesse quesito, né? Indexando ali a sua dívida aos contratos atípicos, que é o que se espera, né? Então tem que seguir acompanhando. Cotistas do fundo precisam seguir acompanhando. É como eu disse, isso aqui não é um fundo para quem quer tranquilidade. É um fundo que todo mês o cara tem que estar ali, tem que estar acompanhando. Aí sempre fica aquela pergunta, você vai colocar aqui, você tem 5 milhões de patrimônio, quer ter 5 milhões em fundos imobiliários, você vai colocar aqui 300 mil reais, 400 mil reais, merece um acompanhamento bem significativo, né? A receita por inquilino caiu um pouquinho essa aí, a gente compara aqui com o relatório do mês anterior, né? Vê que diminui um pouquinho, questão de receita aqui com o grupo e tal. Aqui, né, 31,29, 19,07 com o grupo Mateus, então 31,42, quer dizer, subiu um pouquinho aqui, né? 31,29, 31,42, 19,03, caiu com o grupo Mateus um pouquinho, né? 13, Pão de Açúcar 13,93, era 13,96, caiu um pouquinho ali, quer dizer, diluiu, né? Já que subiu um pouquinho no grupo Açaí. Aí vamos para a alavancagem do fundo, né? Ver o que mudou aqui. Patrimônio total investido aqui de 4,3 bi. A gente vê que o saldo sobre securitização aumentou, até pela aquisição que ele fez, ele assumiu nova dívida ali. Então no TRXF ele aumenta, passa para 1,08, sendo que aqui no relatório anterior a gente vê que era de 945 milhões. Agora passa para 1 bi 0,8. Estou falando desses valores arredondados. Se a gente pegar o informe mensal, somar tudo junto, vai dar um pouco mais, tá? Estou falando daí do TRXB11 com o TRXF, que aqui o gestor ele traz diferente, né? Separado. Né? Ele não traz isso aqui tudo junto, porque o TRXB lá tem a sua própria estrutura, ele já explicou, mas no fim, quem controla o TRXB, quem tem que assumir, de certa forma, ali que tem que assumir qualquer problema com o TRXB é o TRXF, né? Então nós temos aqui uma queda daí no caso da dívida do TRXB11, que passou para 398 milhões e antes era de 439, né? Então na média aqui meio que elas ficam elas por elas. Na média não, né? Em relação ao mês anterior, em relação a esse mês, a dívida fica elas por elas ali, diminuiu um pouquinho no TRXB11, aumentou um pouquinho no TRXF11. A gente vê que o caixa está sendo consumido, 639 no mês passado, milhões, passou para 464 milhões, né? Assim, questão de caixa do fundo aqui para os próximos meses, com a última emissão que ele fez, com o que ele conseguiu captar e tudo mais, ela segue tranquila, né? Mas ali para 2026, lá para frente, dá para dizer, segundo semestre, talvez, ali para frente, dá para dizer que o TRXF vai precisar de novo de grana, porque ele vai consumindo, ainda tem uma grana a usar aqui para construir o Albert Einstein, terminar. Então o fundo ele vai precisar de grana. E aí, assim, se o mercado não ajudar, é ano de eleição, aí vem toda aquela questão de novo, vai conseguir captar, porque nessa última captação que o TRXF fez, a ideia era comprar aqueles imóveis com troca de cotas. E se viesse alguma grana junto, pô, perfeito. E o TRXF conseguiu captar uma boa grana. Eu, sinceramente, não esperava. Eles captaram 1,3 bi, se eu não estou enganado.
Uma boa parte disso veio em grana, então eu não esperava que viesse tanto dinheiro assim no momento que a gente se encontra. Mas a gente sabe que para alguns investidores, principalmente os institucionais, que vêm com cheque gordo aí, comprar no mercado secundário nem sempre é interessante, então eles acabam comprando via a emissão, né? Então é isso, TRXF é isso, é seguir acompanhando, fundo bem alavancado, tá? E é seguir acompanhando ali todos os meses o que o gestor vai fazer ali de movimentação.